Senhor, aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, irmãs. Quero ler um versículo e passar o microfone para a irmã Elisângela. Livro do profeta Isaías. Diz assim, a epígrafe do capítulo. Hino de ação e graças, de ação de graças a Yahvé, o Senhor. Olha que lindo, amadas. Isaías, capítulo 25, versículo 1. Essa minha Bíblia é a King James. É uma tradução bem parecida com a original, com o hebraico. E diz assim, ó Yahvé, Senhor eterno, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome. Pois com absoluta perfeição tens realizado maravilhosas obras há muito planejadas. Amém. Graças e louvor e honra ao nosso Deus pelos seus grandes feitos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós temos muitos motivos de agradecer, de adorar e de engrandecer a este Deus tão poderoso, tão soberano, tão grandioso, que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes, amém? Eu quero convidar a irmã Adriana, que vai estar louvando neste momento, e as irmãs já vão recolher os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. E logo após este louvor, eu já estarei dando início a essa série que hoje se inicia, Testemunhos que Edificam, né? Eu creio que durante muitas quintas-feiras, nós seremos aqui edificadas com cada testemunho que será compartilhado aqui neste templo, amém? A irmã Adriana está com a oportunidade. A paz do Senhor, irmãs. Amém? Glória a Deus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, e a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de
guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Nós cremos, Senhor. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, e a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus, porque o Senhor tem coisas melhores e maiores. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Porque a adoração está subindo e no tempo certo do Senhor, aleluias, vem a resposta, vem a cura, vem a restauração. Oh, aleluia, Jesus. E em tempos de guerra, em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, use a arma que o Senhor te deu. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Vem, vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Porque você serve um Deus fiel, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Eu passo para a pastora Elisângela, amém? Que letra profunda, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos em guerra constante. Por isso, nunca podemos parar de lutar com as armas que o Senhor nos deu. A oração, consagração, o jejum. Esse é o segredo de nos mantermos de pé. E até aqui nos ajudar o Senhor Jesus. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida de algumas visitas que nós estamos recebendo nesta noite. A Viviane, a Marlene e a Zelir. Sejam muito bem-vindas, viu? Temos mais visitas nesta noite. Quem está vindo pela primeira vez? Glória a Deus, bem-vindo. Você também, qual é o teu nome? Lúcia. Seja muito bem-vinda, viu? Todos vocês são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Todas as terças e quintas, às 20 horas, estamos aqui. Sábado, 7h30 da noite. Domingo, às 7 da noite, estamos aqui reunidos para adorar e engrandecer a este Deus tão tremendo. E vocês estão convidadas para sempre vir estar conosco. Amém? Amadas, hoje nós vamos iniciar uma série de testemunhos que edificam. O Senhor Jesus colocou no meu coração esse projeto já há algum tempo, e eu creio que Deus faz tudo acontecer na hora certa, e foi aqui nesta casa que o Senhor Jesus permitiu esse projeto dar à luz. Esse projeto, Testemunhos que Edificam, é uma forma de nós estarmos testemunhando tudo que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas até aqui. E o nosso testemunho de vida, ele vai servir de edificação para vidas que estarão aqui, vidas que serão alcançadas, e a fé de muitos serão aumentadas a partir do nosso testemunho. Amém? Quantos creem, dê glória a Deus. Glória a Deus. Assim, irmãs, como o Senhor Jesus, fez na vida de grandes homens, de grandes mulheres no passado, cujas histórias ficaram registradas na Bíblia Sagrada, e hoje a gente lê essas histórias, e essas histórias nos edificam, nos dá força e ânimos para irmos além, para caminharmos mais uma milha. Assim é na nossa vida diariamente. O Senhor, Ele tem realizado grandes obras nas nossas vidas diariamente. E nós devemos testemunhar, sim. Nós devemos compartilhar as bênçãos do Senhor, sim. Porque às vezes o que você acha tão insignificante para você, vai ser muito edificante para sua amiga que está ao teu lado. Às vezes a experiência que você passou, Deus permitiu, às vezes não, com certeza, Deus permite a gente passar por experiências, para que no dia de amanhã essa experiência venha ajudar alguém. Então por isso nós devemos estar sempre testemunhando. E também uma forma de conhecermos melhor umas às outras. Porque às vezes a gente convive anos ao lado de uma pessoa, e a gente só conhece a história dela do momento que a gente conheceu para frente, né? E às vezes a gente não sabe o deserto que essa pessoa já passou, o processo que ela passou para chegar até aqui. Às vezes a gente vê o jardim, do outro ali bem verdinho, e a gente não tem noção do que essa vida já passou para que hoje estivesse da forma que está. Então isso é muito profundo. Então hoje eu vou iniciar essa série de testemunho contando um pouco da minha história, porém todas as quintas-feiras vocês terão essa liberdade. Eu gostaria que vocês me procurassem, que nós estamos fazendo uma lista para organizar bem. Então, na próxima quinta é a irmã Lidiane, depois da Lidiane, a terceira é a irmã Terezinha. Então, após a Terezinha, quem quiser entrar nessa lista já me procura, e nós vamos, fazendo aí um cronograma, onde nós seremos todas as quintas-feiras aqui edificadas. Amém? E é uma forma também, irmãs, da gente estar intercedendo uma pelas outras, Aqui nós vamos expor com muita sabedoria
a nossa vida e nós vamos poder estar ajudando umas às outras, né? E ajudando em oração, em intercessão, porque esse é a motivação de estarmos aqui, né? Adorar ao nome do Senhor Jesus e orarmos umas pelas outras, nos fortalecermos, porque juntos somos mais fortes e nós somos uma família cristã vivendo a plenitude do Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar a todas a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos abrir em Salmo 103, que é a passagem que Deus colocou no meu coração, que estará aqui todas as quintas-feiras sendo o tema dos nossos encontros de quinta-feira. Amém? Porém, a tua vez de testemunhar, você pode vir e ler a palavra que Deus tocar no seu coração. Você pode, né, se você quiser trazer fotos, se você quiser trazer um louvor no final, o que você quiser fazer, o que o Espírito Santo colocar no seu coração, você vai ter total liberdade. Eu só peço a cada uma que vão estar ministrando nas quintas-feiras, que tire um momento de intimidade com o Pai, para que o Espírito Santo venha tocar no seu coração o que você realmente deve compartilhar, porque isso que o Espírito Santo permitir que você compartilhe, é porque vai ser edificante para alguma vida que vai estar aqui no seu dia, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, e quem era para estar aqui, aqui chegou, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos ler todas, como um coral bem forte, Salmo número 103 e o verso 1 e 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Podem se assentar em espírito de oração nesta noite. Irmãos, nós temos vivido últimos dias de tanta correria, de tanta ansiedade, onde o dia passa e você fala, meu Deus, eu não consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer. É uma correria tão intensa em busca de algo que muitas das vezes esquecemos de agradecer pelo que nós temos. A gente corre, se angustia, né, em busca de um alvo, isso não é errado, porém, nós muitas das vezes esquecemos de agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito na nossa vida, né? De agradecer a Ele pelo que Ele está fazendo no presente, no dia de hoje na nossa vida. E de agradecer pela fé já o que Ele ainda irá fazer na nossa vida, porque isso é fé, é você agradecer antes de receber, é você trazer à existência o que ainda nem existe, é um coração grato. E essa série que nós iniciamos hoje é sobre gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. E não é só em coisas grandes, são nas pequenas e nas mínimas coisas que você fala assim, mas eu tenho que agradecer por isso. Claro que nós temos que agradecer, porque a palavra diz, tudo é para Ele são todas as coisas. Então tudo que Ele permite acontecer na nossa vida é motivo da gente agradecer a Ele, porque Ele é soberano e Ele está no controle de tudo. Amém? Irmãs, próximo slide, por favor, irmã Isaú. Nesta noite, irmãs, eu quero iniciar o meu momento com essa frase que fala muito ao meu coração. A nossa vida é uma obra-prima nas mãos do Criador e tudo tem um propósito. Quem crê nessa verdade, diga glória a Deus. É muito importante porque às vezes a gente sabe, mas a gente não vive, né? Então há uma diferença. É muito importante nós vivermos esta verdade, que a nossa vida é uma obra-prima do Criador. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso,
né? Ele sonhou conosco antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, ele já sonhava conosco, né? Então ele planejou tudo, ele planejou os mínimos detalhes para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E a nossa vida, ela é uma obra-prima nas mãos do Senhor, como uma pedra preciosa, que dia após dia, o Espírito Santo vai lapidando, ele vai cortando as arestas, ele vai moldando, ele vai deixando a nossa vida do jeito que ele quer. A nossa vida aqui na terra, ela está em constante construção, dia após dia. Todos nós estamos num processo de construção diário. Tudo que acontece tem um propósito, tudo o Senhor tem algo para nos ensinar e tudo é um processo de construção. Essa construção, ela só termina quando a gente chega no céu, ou através do arrebatamento, ou quando a morte chega para nós. Porque quando a morte chegar, chegou o arrebatamento para nós. Então, quando a gente morre, aí terminou a construção. Mas enquanto isso, irmãs, nós estamos aqui nessa terra, tudo tem um propósito. E a nossa vida é como uma obra-prima do Criador, onde tudo que acontece tem um propósito. Amém? E tudo tem que ser para a honra e a glória do Criador. Ele nos fez para que tudo fosse para a honra e a glória do seu nome. Nós não podemos esquecer dessa verdade, amém? Próximo slide, por favor, irmão Isaú. Irmãos, aqui em Efésios, quem puder abrir a sua Bíblia, Efésios 1, 3 e 4. É muito importante nós lermos a palavra, porque a palavra ela nos edifica, a palavra é bênção de Deus para a nossa vida, nos momentos que nós estamos ali fraquinhos, você lembra da palavra e de repente você se fortalece. É a boca de Deus falando conosco. Então é muito importante você ter esse costume diário de uma busca intensa por uma vida de intimidade com o Senhor através da palavra e também da oração. A palavra do Senhor diz em Efésios 1, versos 3 e 4. Vamos ler todas, porque quando a gente lê, a gente grava melhor, né? Então vamos ler todas juntas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele Aí está a prova que Deus já sonhava com cada um de nós antes da criação do mundo. Ele já sonhava com nós no propósito de sermos santos, de sermos irrepreensíveis diante dele e de exalarmos o amor dele por onde nós passássemos. Amém? Nós fomos criados para sermos discípulos do Todo-Poderoso. Próximo slide, por favor. E o lindo desse versículo, irmãs, é que lá em Gênesis, né, quando a gente lê, quando Deus disse, haja, ao som da sua voz, irmãs, olha que profundidade, ao som da sua voz, o Todo-Poderoso Deus falou, haja, e tudo existiu ao som da sua voz. Mas quando ele foi criar o ser humano, aí não foi um haja, não. Aí ele foi lá, pegou o pó da terra, ele amassou, ele nos formou nos mínimos detalhes e ele assoprou o fôlego de vida dele dentro do ser humano, a primeira criação que foi Adão. No que ele assoprou, deu vida, e aí de Adão veio, né, da costela de Adão veio a mulher Eva. Ali iniciou-se a humanidade, ali iniciou-se o ser humano para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, tudo iniciou de um projeto muito bem planejado do Deus Todo-Poderoso. Amém? Você não está neste mundo por um acaso, você não é a mera coincidência de um acaso, não. Deus sonhou com você antes da fundação do mundo, por isso que ele preparou tudo
e nos formou. Amém? Em Jeremias, o que diz? Vamos ler todas juntas? Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por... Eita glória! Vocês têm noção da profundidade desse versículo? Antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, nós já fomos gerados no coração de Deus. Porém, quando estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor ele já escrevia a nossa história nos mínimos detalhes para sermos profeta dele. Nós somos criados para ser instrumento do Senhor Jesus, para sermos profeta do Senhor Jesus, para sermos luz e sal da terra por onde nós passarmos. Esse é o projeto da criação do ser humano. Por que essa introdução? Por hoje ser o primeiro dia, é muito importante que você relembre isso, né? Tudo o que acontece na tua vida é permissão de Deus. Ele sonhou, ele planejou tudo nos mínimos detalhes. Amém? Próximo slide, por favor, irmão Isaú. E nesse slide eu inicio agora a minha história de vida. Eu creio, irmãs, fielmente no que eu acabei de dizer. Eu creio num Deus todo soberano, que ninguém criou ele, e que através da sua voz tudo veio a existir. Ele nos criou com tanta perfeição, e ele escreve a nossa história dia após dia, e que ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Porque eu sou prova disso, como cada uma de vocês aqui também. E é muito importante, irmãs, entendermos que cada um de nós temos o nosso particular com Deus. Cada um de nós temos a nossa história. Cada uma de nós temos um chamado específico, temos uma missão específica a cumprir aqui na terra. Além de ser profeta de Deus, sal da terra e luz do mundo, Deus deu uma missão para cada uma de nós. E é individual, é cada uma de nós. Nós somos mulher única, singular. Então não queira comparar a minha história com a sua história, porque com cada um Deus tem um particular, com cada um Deus tem uma dimensão. Amém? Então, essa frase, seu futuro depende de suas atitudes de hoje. É uma verdade muito forte. Se você parar para analisar, tudo o que você decidir hoje vai refletir no seu futuro. Tudo que você já decidiu no passado está refletindo hoje no seu futuro. E quando Deus criou o homem, por isso que eu falei da criação, quando Deus criou o homem, Deus foi tão perfeito, Deus foi tão lindo, que ele não criou o homem na obrigação de ser o que ele quisesse que fosse. Olha que soberania. Ele criou o homem e deu ao homem o livre-arbítrio. Ele deu a liberdade de escolha para cada ser humano. E nessa liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio que Deus deu a cada um, muito obrigada, irmã Deusalina. Nesse livre-arbítrio que ele deu, todo ser humano, ele é livre para tomar decisão. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de bem, são pensamentos de paz. Os homens que caminham passos largos à perdição, por decidirem isso. Porque o pensamento de Deus para a nossa vida é de paz, é de bênção, é de alegria. Mas às vezes, por decisões erradas, o ser humano toma outro caminho, que não é o projeto que Deus tem na vida dele, porque ele tem o livre-arbítrio. Então, é muito importante, irmãs, em tudo o que nós formos fazer, pedirmos a direção do Espírito Santo de Deus. Não tomarmos nenhuma decisão por conta própria.
ir para o quarto, fecha a sua porta, vai para o seu lugar secreto, coloca a sua boca no chão ali e começa a clamar e pedir ao Senhor um direcionamento. Senhor, eu devo fazer isso ou não? Senhor, me mostre em visão, use algum vaso, me dê um direcionamento. E é na oração que Deus mostra grandiosidades para a nossa vida. Quando eu falo nas quintas-feiras do poder da oração, irmãs, isso é fato. Há um poder extraordinário, incrível na oração. Você está angustiado, você está ali aflito, aí você vai para o seu lugar secreto. Eita, coisa boa. Quando você levanta, você está leve, você está assim em outra dimensão. É o poder da oração. Quando você ora por uma determinada causa, né? A vitória vem por quê? O poder da oração. Então essa é a importância de estarmos em oração, estarmos em intimidade com o Pai. Amém? E há uma diferença muito grande, irmãs, em ouvir falar de Jesus, caminhar com Jesus e conhecer Jesus. Eu vou contar aqui hoje o divisor de águas que houve na minha vida. Porque às vezes você ouve falar de Jesus, você vive ali uma religiosidade, mas o que Deus quer para você é muito mais que isso. Ele quer que você viva o verdadeiro cristianismo, a cruz dele. Conhecer a Deus na Bíblia, conhecer biblicamente é intimidade. É intimidade, é relacionamento. E como que você conhece uma pessoa? Tendo intimidade, tendo relacionamento. E com o Pai eterno através do quê? Através da oração. Através da oração e da leitura da palavra, que nos alimenta, fortalece o nosso espírito. E nessa guerra diária que nós vivemos, da carne, da alma contra o espírito, o nosso espírito estando forte, estando bem alimentado, nós seremos sempre mais que vitoriosas. Amém? E na minha vida, irmãs, eu decidi, ainda muito jovem, obedecer. E eu creio na profundidade desta palavra. Obedecer. Porque às vezes a gente pede um direcionamento de Deus, Deus responde e a gente fala, não, Deus, mas isso aí não. Aí você faz o contrário, você não obedeceu. Aí vem as consequências, Deus não tem nada a ver com isso, né? E às vezes a gente pede um direcionamento do Senhor e nós obedecemos. Aí você vê a total diferença, porque as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, e aí a bênção do Senhor nos alcança, e aí nós vemos que vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. E eu decidi obedecer e cumprir a vontade de Deus na minha vida. Eu decidi viver o chamado de Deus na minha vida. Porque cada um tem um chamado. Quem sabe o teu chamado é na área profissional, e lá onde você está, Deus te usa de uma forma linda, mas é na área profissional. Deus está te usando. Né? Quem sabe o seu chamado, a sua missão é estar no seu lar, cuidando da sua casa, cuidando do seu esposo, cuidando dos seus filhos. É um chamado, é uma missão, e Deus te usa dessa forma. Cada um tem um chamado, até porque se todos tivessem um chamado ia ser uma confusão, né? Deus é tão lindo que cada um tem um chamado específico. E na minha vida, desde muito criança, Deus sempre tinha falado do chamado que Ele tinha na minha vida na área ministerial. Para quem já sabe, eu sou filha de um casal muito abençoado, o pastor Josué e a irmã Linéia, que estiveram aqui há poucos dias. Os meus pais, eles tiveram o privilégio, irmãs, de já nascer no lar evangélico. Hoje o Mateus é a 4ª geração de cristão, de verdadeiros adoradores na nossa família, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, porque isso é pela graça, isso é pela misericórdia do Pai, amém? E eu sou grata a Deus por isso. Então, os meus avós maternos e paternos, ainda muito jovens, conheceram a Jesus e criaram os filhos já no caminho do Senhor Jesus. O meu pai com 19 anos, minha mãe com 16, se conheceram, se casaram. Alguns anos após o casamento,
Deus já começou a falar com aquele casal que tinha um chamado na vida dele, que grandes coisas o Senhor ia fazer através da vida dele. E Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para... Eita Deus! E aí o que aconteceu? Alguns anos depois, os meus pais tiveram o primeiro filho, que é o Eliezer, meu irmão mais velho, primogênito. Uma bênção nas mãos do Senhor. Hoje o Eliezer é casado há 18 anos com a Edilene, tem 2 filhos lindos, que é o Lucas e o Gabriel, de 13 e 9 anos. Estão na base missionária em São Paulo desde janeiro e vão ficar até dezembro. 1 ano no internato missionário, se preparando, porque o ano que vem vão fazer missão transcultural, amém? Uma família em prol do reino de Deus também. Eu sou a segunda filha. A Elisama, que vocês conhecem, é a terceira, que também tem sido sempre muito fiel ao Senhor Jesus, sempre com muito temor a Deus, e Deus a usa na área profissional de uma forma muito especial. Deus realizou o sonho dela de fazer biomedicina, uma pós-graduação em estética avançada, e ali Deus tem feito grandes coisas através da vida da Elisama. E a Eximara, que é minha irmã caçula, que muitos aqui conhecem, casada com Miqueias, que é irmão da Bia, que é irmão de Isaú que é esposa da Lidiane. A minha irmã casou com Miqueias. E já faz uns 8 anos. Tem o Benjamin, que é um lindo menino. E hoje eles moram em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E é extraordinário o que Deus tem feito também na vida daquela família. Eu nasci dia 14 de janeiro de 1984. E ainda bebê, os meus pais contam que eu fui acometida de uma enfermidade onde os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. E a minha mãe foi para o lugar secreto e clamou ao Senhor Jesus, e ela fez um voto. Ela falou: Senhor, se tu curar a minha filha, e fez um voto com o Senhor. E no outro dia eu já amanheci toda animadinha, e aqui estou para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Aos 5 anos, aconteceu algo que assim marcou muito. Foi queimada minhas mãos, né, por um ferro, onde a minha mão ela ficou totalmente engelhada, a pele ela grudou no ferro como se fosse um plástico. E durante meses os meus pais tiveram que fazer um tratamento comigo, e Deus foi tão misericordioso que eu não perdi nenhum movimento da mão, porque foi uma queimadura muito séria, porém ficou a cicatriz, né? Uma mão envelhecida hoje devido a essa queimadura nas 2 mãos, mas hoje é só cicatriz, né? Eu já passei por momentos muito difíceis por isso. Por momentos de inferioridade, de me sentir horrível. Eu olhava para as minhas mãos e aquilo me incomodava. Eu tinha vergonha de levantar a mão porque eu achava a minha mão horrível. Ai, pastora, mas só uma mão queimada? É assim que o inimigo faz. Às vezes, naquela coisinha que você que está de fora acha que não tem nada a ver, a gente que está vivendo, ele prende a gente de uma forma que aquilo para a gente parece que é um fim do mundo. E eu vivi muitos anos da minha vida assim, sabe? Revoltada, brava, eu olhava para aquela mão, eu tinha vergonha da minha mão. Mas um dia o Espírito Santo, ele curou o meu interior. Com 9 anos de idade, eu fui selada pelo Espírito Santo de Deus. Com 9 anos de idade, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu lembro até hoje desse dia. E foi um mistério tão especial na nossa família, que eu e meu irmão Eliezer recebemos no mesmo dia, e anos depois, a Zama e a Mara receberam no mesmo dia também. Irmãs, foi uma glória tão grande. Eu comecei a falar em línguas com 9 anos de idade. O culto acabou e eu estava falando em línguas. Os meus pais pegaram nós 2, colocaram dentro do carro e a gente falando em línguas. Chegamos em casa falando em línguas. Os meus pais falaram: meu Deus, o que nós vamos fazer com essas crianças? Colocaram a gente na cama e nós dormimos falando em línguas estranhas. Foi uma experiência muito especial que o Senhor me deu aos 9 anos de idade. Você que ainda não é batizada com o Espírito Santo, comece a pedir, 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 dai-se-vos dá.
Começa nas suas orações a pedir, Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E começa a pedir com intensidade que o Senhor vai realizar o desejo do seu coração, amém? Aos 12 anos, eu me decidi descer as águas do batismo. Eu tinha 12 anos, mas eu tinha uma mentalidade já assim de uns 18. Eu desde criança, eu amadureci muito rápido por ser a mais velha das meninas. Então eu cuidava das minhas irmãs, do meu irmão, porque meus pais trabalhavam fora e cuidavam de igreja. Então eu fui meio que uma mãezona ali já desde pequena. Então aos 12 anos, eu decidi descer as águas do batismo. E olha o mistério. 9/6/96, eu me batizei nas águas. E depois que eu casei com o pastor Anderson, eu fiquei sabendo que nesse mesmo ano de 96, Deus devolvia a vida para o pastor Anderson. Em 96, que ele teve uma parada cardiorrespiratória e Deus devolveu a vida para ele, que ele também vai contar o testemunho dele aqui, que é muito impactante. E ali, irmãs, no final deste ano de 96, Deus cumpriu o primeiro chamado na vida da minha família, que era para fazer missões. No final do ano, os meus pais foram enviados para fazer missões em Arequipa, no Peru. Os 4 filhos, todos pequenos, a Mara tinha 6 anos na época. O meu pai largou gráfica, nós deixamos família, nós deixamos tudo e fomos fazer missões em Arequipa, no Peru. Ali, durante 3 anos, nós estivemos ali sendo instrumento nas mãos do Senhor Jesus. O inimigo, ele se levantou de uma forma muito furiosa. Como vocês sabem, o meu pai quase morreu em La Paz, quando chegou naquela altitude, teve derramamento de água nos 2 pulmões, e tudo fazia com que nós voltássemos. Porém, meu pai falou, eu não vou voltar, eu sei do meu chamado, e eu vou ficar. E Deus foi conosco, e nós ficamos 3 anos fazendo missões. Nesses 3 anos, irmãos, nós vivemos o sobrenatural naquele país. Deus levou a família ali, porque ele já tinha um mistério com cada um. E ali nós começamos a amadurecer espiritualmente de uma forma grandiosa. Vimos milagres assim, incríveis acontecer naquele lugar. Livramentos tremendos de vida que Deus nos deu ali naquele lugar. E ali naquele lugar, em uma manhã missionária, o Senhor Jesus usou um vaso para falar comigo pela primeira vez. Eu tinha apenas 12 aninhos de idade, primeiro ano que nós estávamos ali fazendo missões. Numa manhã missionária, que eu nem ia, irmãs. Olha o perigo de você perder um culto. Eu não ia naquela manhã missionária, e o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu falei, quer saber, eu vou. Né? E fui. Cheguei ali naquela manhã missionária, tinha um brasileiro pregando, irmã Elisângela. E no que eu entrei, já cheguei atrasada, ele olhou para mim e falou assim, você que acabou de chegar aí, se coloca de pé. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Deus nunca havia falado diretamente comigo usando um vaso. Foi muito extraordinário. Aí quando eu coloquei de pé, aquele pastor falou, minha filha, eu vejo passar aqui, na frente, como se fosse um filme agora, o que Deus vai fazer na sua vida. Eu te vejo cuidando de um grupo de adolescentes e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado através da tua vida. Eu te vejo com um canudo na mão, só que Deus me manda lhe dizer que Ele vai realizar os teus sonhos, essa faculdade que você quer fazer. Só que você não vai exercer da forma que você está pensando. E Deus me manda lhe dizer a terceira coisa, o teu esposo. O teu esposo, ele vai vir de longe. Ele vai ser um pastor. Eu falei, Jesus, isso não é de Deus. Porque, irmãs, eu não queria casar com um pastor. A gente tem que ser sincera. Meu avô pastor, meu pai pastor. Eu falei, olha, sendo uma crente de banco, adorando ao Senhor, tá bom, Senhor Jesus. E aí, quando aquele pastor falou, e você vai casar com um pastor. Eu falei, meu Deus do céu. E esse pastor vai vir de longe. E ele não vai te pedir em namoro. Grave esse detalhe, ele vai te pedir em casamento e você não vai ter o privilégio nem de escolher as suas alianças, porque ele já vai chegar com as alianças. Eu falei, mas que mistério doido é esse? Primeiro que eu
Sabe, na minha mente era tudo muito assim, eu tinha um projetinho, né? A gente faz um projeto e acha que é do jeitinho que a gente quer, né? E o que Deus tinha falado não tinha nada a ver com os meus projetos. Eu falei, meu Deus, mas meu sonho é ser uma administradora de empresas, porque desde criança meu pai tinha gráfica, e eu falava, eu quero ser uma grande administradora, eu quero ser uma empreendedora, uma mulher de negócios. Esse era o meu sonho, minhas irmãs. E aí, ali no campo missionário, Deus fez essa promessa. Passou-se o nosso tempo ali, 4 congregações ficaram fundadas em Arequipa, no Peru, uma congregação construída para a honra e a glória do nome do Senhor, que inclusive agora esse ano completa 50 anos a Assembleia de Deus em Arequipa, no Peru, e os meus pais, se Deus permitir, estarão indo lá para essa festa linda, porque nós deixamos o nosso legado, a nossa marca na história da Assembleia de Deus peruana. Amém? E aí, no que nós voltamos para o Brasil, Deus começou a cumprir as promessas. O meu pai foi pastorear o primeiro campo. Nesse campo, o Senhor me colocou para cuidar do grupo dos adolescentes. Tinha apenas 6 adolescentes. Eu falei, Jesus, faça uma obra aqui, porque eu quero, pelos olhos da fé, eu já estou vendo aqui um monte de adolescente. Irmãs, em 3 meses, Deus me colocou para trabalhar dentro de uma escola. E uma coisa que eu nunca perdi foi a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Mas nunca perdi. Toda oportunidade que eu sempre tive, eu falava do Senhor Jesus. E quando eu fui trabalhar naquela escola, como secretária ali, eu falei, Jesus, tem um mistério nisso aqui, né? Um monte de adolescente. Aí eu comecei a convidar os adolescentes da escola para ir para os cultos, né? E o Senhor foi salvando, irmãos, o Senhor foi salvando, e foi uma obra tão linda que em 5 anos depois, que meu pai foi transferido por um outro campo, o grupo de adolescentes tinha 72 adolescentes, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E ali naquela cidade de Candeias do Jamari, eu comecei a fazer a minha faculdade. O Senhor realizou a outra promessa, né? De fazer a faculdade. Passei no vestibular, comecei a fazer administração e marketing, e aí terminei. No que eu ia já começar a pós-graduação, o Senhor levou o meu pai para um outro campo, e ali eu fui morar com o meu irmão e minha cunhada. Foi um tempo muito especial que o Senhor preparou para mim. Deus, Ele age nos mínimos detalhes da nossa vida. Eu precisava morar os 5 anos com meu irmão e minha cunhada, porque Deus já sabia o que me esperava lá na frente. E foi uma escola, os 5 anos que eu morei ali, uma preparação de Deus, quando, de repente, ali, Deus preparou que nós vendemos a gráfica que tínhamos e compramos uma livraria evangélica em Porto Velho, ali em Rondônia. E quando nós compramos a livraria evangélica, irmãs, tudo começou a mudar na minha vida espiritual. Porque, até então, eu estava muito na minha zona de conforto. Neta de pastor, filha de pastor, todo culto está na igreja, chega, canta, ora para acordar, ora para dormir, sabe aquela coisa assim, né? Minha vida estava assim, numa zona de conforto. Quando nós compramos aquela livraria, que foi também permissão de Deus, eu comecei a conhecer pessoas evangélicas, cristãs, de outras denominações, que viviam um nível espiritual muito diferente do que eu estava vivendo. Aquelas vidas entravam na livraria, elas falavam do Senhor e as lágrimas desciam. Elas falavam de Deus com tanta propriedade que eu ficava olhando e falava, gente, mas que coisa diferente. E ali o Senhor foi permitindo a gente ter amizades com várias pessoas de outras denominações. E eles foram aprendendo com o meu jeito assembleiano e eu aprendendo com o jeito deles ali, de verdadeiro adoradores também. E num certo dia, irmãs, teve um encontro de jovens com a cantora Ludmila Feber. E naquele dia, irmãs, para a minha vida espiritual, foi um divisor de águas. O Espírito Santo me levou para aquele lugar onde a pastora e cantora Ludmila Feber estava ali. E a glória do Senhor foi tão grande naquele lugar, que quando eu entrei ali, eu já senti um negócio diferente. Sabe quando você chega numa igreja, que você já sente assim, que a atmosfera está diferente? Eu entrei ali, eu falei, Senhor, o negócio aqui está diferente. E Deus começou a usar a pastora Ludmila Feber de uma forma tão tremenda, tão especial. E naquela noite, irmãs, o Espírito Santo, ele me encontrou dentro da igreja.
o Espírito Santo, ele me encontrou sendo cristã. O Espírito Santo, ele se apoderou da minha vida de uma forma tão especial que só quem passa por uma experiência assim sabe o que eu estou falando. A minha carne começou a tremer, eu não sentia mais o meu corpo e eu senti que eu estava numa dimensão, irmãs, uma dimensão sobrenatural. Eu sentia como se eu fosse uma gigante naquele lugar. E eu olhava para aquelas vidas, aqueles jovens, todo mundo chorando, todo mundo se quebrantando. E eu falava, Senhor, que coisa linda! E ali, a partir daquele momento, eu senti saindo da zona de conforto e passando por um nível espiritual mais profundo. E depois desse encontro, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar mais, eu comecei a buscar mais a face do Senhor Jesus. Eu comecei a ter uma vida de relacionamento verdadeiramente com Ele. Não aquela coisa, eu aqui na terra, Ele lá no céu, mas Ele dentro do meu coração. Tudo que eu ia fazer, eu falava, ô Senhor, o que o Senhor acha, papai? E comecei a tratá-lo como meu melhor amigo, comecei a viver uma vida de verdadeiro adorador e realmente conhecer a Deus, uma vida de intimidade, que é o que o Senhor Jesus está requerendo de muitos aqui nesta noite. Nós não estamos mais num tempo de viver na nossa zona de conforto. Nós estamos num tempo de viver um nível mais profundo. E esse nível mais profundo só chega quando você tem um particular com o Senhor Jesus. Quando você se quebranta. Quando tudo é o Senhor em primeiro lugar, né? Tudo é o Senhor em primeiro lugar. E aí todas as demais coisas Deus vai acrescentando naturalmente. Quando você não está correndo atrás de outras coisas. E sim, em primeiro lugar, uma busca de intimidade com o Senhor Jesus, irmãs. E ali, quando comecei essa minha vida de intimidade com o Senhor, aí Romanos 12, 2, eu falei, Senhor, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida? Eu não quero viver a minha vontade, eu não quero viver os meus sonhos, mas eu quero viver os teus sonhos, Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus começou a trabalhar no meu coração, que realmente não era nada do que eu tinha imaginado para mim. Né? O meu sonho era fazer MBA fora do país, e aquela vida de empreendedora, e o Espírito Santo começou a falar, filha, não é nada disso que eu tenho para você. Com outros eu tenho isso, mas com você é diferente. E aí chegou o momento de eu tomar uma decisão. E a decisão que nós tomamos, ela faz toda a diferença no nosso futuro. Se eu tivesse decidido por uma vida profissional, Deus tinha me abençoado também, mas hoje eu não estaria aqui sendo líder espiritual da vida de vocês. E eu decidi em abrir mão dos meus sonhos e a viver os sonhos de Deus na minha vida. Churicanta, lavanébias. Eu falei, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver os seus sonhos, porque os seus sonhos são perfeitos, os seus sonhos são maravilhosos. E para mim, o que tem valor são almas, Senhor Jesus. E eu abri mão de tudo e aceitei viver o chamado de Deus na minha vida. Quando eu aceitei viver o chamado de Deus na minha vida, eu estava, obrigada querida, eu fui participar de um congresso de jovens em uma cidade 4 horas da minha cidade, irmãs. Olha como os jovens são animados, né? Viajei 4 horas e fui nesse congresso dos jovens. Quando eu cheguei lá, quem eu conheci? Aquele branquelinho lindo lá no púlpito, sentadinho. Eu falei, gente, esse jovem não é daqui, porque eu conhecia todo mundo, né, do estado. Eu falei, esse jovem não é daqui, esse pregador não é daqui não. E fiquei. Conheci ele, irmãs, um domingo de manhã, missionária. Quando foi à noite, não vi ele no culto. Eu falei, meu Deus, cadê aquele vaso, né? Mas aí depois eu fiquei sabendo que ele estava pregando em outro lugar. Quando foi na segunda-feira, eu conheci ele no domingo de manhã. Quando foi segunda-feira à noite, chega eu em Porto Velho, eu conheci ele em Ariquemes. Quando eu chego em Porto Velho, na igreja que eu congregava, tem um grande culto à noite, todas as segundas-feiras, até hoje, nosso querido pastor Joel Rode, que nós amamos de paixão. E aí chega eu lá naquele culto de segunda-feira, né? Dobrei o joelho, orei, sentei. Quando eu olhei no púlpito, o pastor Anderson estava no púlpito da igreja que eu congregava. 4 horas de onde eu tinha conhecido ele no domingo de manhã.
Eu falei, santo Deus. Aí meu pastor apresentou, tá aqui o conferencista internacional, Anderson Santos, né? Que veio de Maringá. Eu falei, Maringá? Irmãs, 2 anos antes de eu conhecer o pastor dessa data, a Elisama e a Eximara, entre tantas cidades do Brasil, para essas meninas fazer faculdade, elas vieram fazer faculdade em Maringá. 2 anos depois que eu conheci o pastor Anderson. É cristocidência ou não é? Aí, quando ele falou Maringá, acabou o culto. Deus usou ele de uma forma tremenda, maravilhosa. Acabou o culto, nós fomos conversar com ele. Eu fui comprar uns DVDs do testemunho dele, que é muito impactante para vender na livraria que nós tínhamos. E aí eu falei, pastor, eu sou de Maringá, eu tenho 2 irmãs que moram lá. Quanto tempo? 2 anos. Onde elas congregam? Na sede com o pastor Robson. Ué, mas eu sou da sede. Eu falei, não acredito. Aí ele falou, me adiciona no MSN, lembra? Aí a gente se adicionou no MSN, no Orkut. Isso foi em maio. Em janeiro, ele liga para o meu pai e fala, pastor Josué, eu quero casar com a sua filha. E nós tínhamos nos visto apenas 3 vezes de maio a janeiro. E visto assim, né? Que ele chegava para pregar no congresso, meu irmão na época era assessor de um deputado, e aí pegava ele no aeroporto, levava para a igreja, levava para jantar, visto assim, mal trocávamos umas palavras. Né? E aí a gente conversava pelo MSN, mas assim, ele muito sempre sisudo, né? A paz do Senhor, irmã Elisângela, nunca deixou entender que tinha um sentimento por mim e nem eu por ele, né? Eu bem durona, né? Aí fui orar, porque eu gostava já dele, eu fui orar, falei, Jesus, se é esse vaso, e eu achando, irmãs, que ele era muita areia pro meu caminhãozinho, e ele pensando a mesma coisa de mim. Aí nenhum tinha coragem de falar com o outro e ficamos ali todos na seriedade. Até que um dia, ele ligou para o meu pai e me pediu em casamento. E meu pai lembrou da promessa lá em Arequipa, no Peru, e falou assim, meu filho, mas não seria namoro, né? Ele falou, não, pastor, a gente namora quando a gente quer conhecer para casar. No caso da Elisângela, eu já tenho certeza que é ela, então é casamento. Aí meu pai, você falou com ela? Não, ainda não. Aí meu pai, então você vai ter que falar com ela. Irmãs, isso foi em janeiro. E a irmã Marta e a Lu já conheciam o pastor Anderson antes de me conhecer. Aí o que aconteceu? Quando foi no mês 6, ele desembarca em Porto Velho, Rondônia, com as alianças na mão. Eu não tive o privilégio de escolher a minha aliança, porque ele chegou com as alianças na mão, ele desembarcou 4 da tarde, quando foi 8 da noite, ele estava dentro da igreja sede de Porto Velho, e o pastor Joel Holder fazendo o nosso noivado. Quando foi 1 mês depois, estávamos casando. Fiquei só 1 mês com a aliança aqui. Casamos dia 18/7 do ano de 2008. Foi tudo muito rápido na nossa vida. E eu tinha certeza que ele era o esposo que Deus tinha preparado para mim. E ele que eu era a esposa. Porém, amadas, grave uma coisa que eu vou falar aqui hoje. Mesmo sendo promessa de Deus, nada é perfeito. Nada é mar de rosas. Quando a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, é em cima das promessas do Senhor Jesus. Ele faz promessa, mas na promessa a gente pensa, ai, Deus prometeu, nossa, agora vai ser um mar de rosa, glória a Deus. Não, irmãs, nós temos os nossos desafios. Lembra? Construção diária, lembra? Lapidando diariamente. Irmãs, aí veio a fase da fusão do casamento. 2 vidas completamente diferentes de criação. Eu num lar de muito amor, de muita paparicação, de muito churrasco, e todo mundo na casa de todo mundo, né? E aquela coisa até exagerada demais. Ele, a história dele é muito triste, né? Veio de um lar muito, muito diferente, sem amor, criado pela avó, né? E aí aos 6 anos enfermo, foi morar 6 anos no hospital. Então era uma bagagem completamente diferente que tinha nas nossas malinhas. Quando nós nos juntamos, aí veio a fase da fusão. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu não abri mão do projeto de Deus na minha vida.
Eu aguentei firme. E Deus usava vaso quando eu pensava assim, Jesus, eu não aguento mais. Jesus falava, você aguenta, minha filha, eu te escolhi porque você aguenta. Irmãs, Deus não dá nenhum fardo que nós não possamos carregar, nenhum. Você já viu quando você pensa assim, não, de hoje eu não aguento. Aí você vai mais 10 anos, né? É assim, é assim. E o Senhor foi renovando as minhas forças, foi me dando sabedoria. Ele foi o instrumento de Deus para tratar na minha vida, e eu fui sendo instrumento de Deus para tratar na vida dele, porque Deus tinha um projeto na nossa vida, e eu não abri mão. O inimigo mais lançava setas, vozes, e às vezes eu falava, Jesus, e aí maior era o que estava comigo. Eu falava, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu casamento, e fui para a oração, fui para o clamor, e 4 anos depois eu engravidei do Nicolas Mateus, o nosso lindo filho. Irmãs, a gravidez foi uma bênção. Quando chegou no 7º mês de gravidez, eu comecei a passar mal, passar muito mal, fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, que eles aferiram a minha pressão, eu de 7 meses, a pressão estava 19/14. Eles falaram, daqui você não sai. E, irmãs, eu fui internada ali. E ali eu fiquei 15 dias sombrios da minha vida. Teve uma noite que eu estava naquele hospital e eu senti a morte. Foi um dia 4 da manhã, eu estava ainda lá com aquele barrigão e eu comecei a sentir muita falta de ar, eu não conseguia respirar. E eu sozinha naquele quarto, porque foi pelo SUS, ninguém podia ficar ali comigo. E eu falei, Senhor de misericórdia, eu não quero morrer desse jeito, Senhor. E aí a porta se abriu, irmãs. E veio a enfermeira, bem naquela hora, e ela olhou para mim e falou, Elisângela, você não está bem? Eu falei, não. E aí naquela hora ela falou que se ela não tivesse entrado ali, me medicado, eu não tinha amanhecido. Mas o Senhor estava comigo ali e cuidando dos mínimos detalhes. Irmãs, de repente numa tarde eu tive perda de líquido. Fui fazer o ultrassom ali dentro da Santa Casa e eu tinha perdido 80% do líquido da minha placenta. E quando eles viram que tinha apenas 20%, eles falaram, você vai agora para a mesa de cirurgia. Como o bebê estava entrando no 8º mês, né? O pulmãozinho ali, eu com a pressão lá nas alturas. Os médicos chamaram o pastor antes e falaram assim, olha, você vai ter que assinar um documento, porque assim, ou salva a vida do bebê, ou salva a vida da sua esposa. Porque se não tirar agora, ele vai morrer, porque só tem 20% de líquido. E a sua esposa está com a pressão lá nas alturas. Com esse susto, irmã, minha pressão subiu mais ainda, né? E eles ficaram com medo de fazer a cesárea. O meu esposo foi para a oração num cantinho daquele hospital, aí ele voltou e falou assim, pode tirar esse bebê, que não vai morrer nem o bebê, nem a minha esposa, porque nós somos projetos de Deus. E aí Deus usou a mão daquela médica e o Mateus nasceu. Está aí lindo, maravilhoso, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E depois de 7 anos, a fase da fusão foi completada. E aí nós começamos a viver assim uma vida tão maravilhosa, tão especial, porque eu não abri mão do meu casamento. É um mar de rosa sempre? Não, todo casal tem, mas o Senhor vai dando graça, o Senhor vai dando sabedoria, e nós vamos edificando a nossa casa na rocha que é Cristo Senhor, e o vento vem, mas a gente continua de pé, amém? Irmãs, e logo depois de ter o Mateus, Deus preparou um presente muito especial para nós, que foi a nossa casa própria. Aos 29 anos de idade, o Senhor nos deu a nossa casa própria. E foi um milagre tão extraordinário, porque nem eu nem o pastor Anderson tínhamos carteira registrada, irmãs. E o banco liberou uma carta de crédito de, na época, 300 mil reais. Foi o milagre. E milagre não tem explicação, irmãs, não tem explicação. E começamos a busca, e olhava e orando, o Senhor nos direcione, porque é muito importante fazermos tudo dentro da direção do Espírito Santo, não tomar decisões precipitadas. E um certo dia Deus nos levou a um endereço. E nesse endereço estava esse casal aqui, ó. E Deus colocou a Arlete na nossa vida, naquela manhã de domingo, que nem era por ali que a gente ia passar, irmãs. E Deus falou com o pastor Anderson, desce nessa avenida.
E ali estava descendo a Arlete, e ali começou uma linda amizade. E hoje nós temos o privilégio de pastorear essas vidas preciosas. Deus usou a vida dela e nós compramos a nossa casa própria. É financiado? É, mas já vai fazer 6 anos. Fez em agosto, né? 6 anos. E Deus nunca tem deixado atrasar uma parcela. Eu e o pastor Anderson, nós vivemos totalmente na dependência do Senhor Jesus. Sabe o que é viver totalmente na dependência do Senhor Jesus? É Deus cuidar dos mínimos detalhes. É o Mateus olhar uma coisa e pedir, e eu falar, filho, Deus proverá. Ele até conhece essa frase. Ele fala, Deus proverá, né, mãe? Deus proverá. E Deus tocar corações de irmãos aqui e comprar justo o que o Mateus estava querendo. Isso é o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. É chegar o dia de pagarmos a mensalidade da nossa casa e faltar ainda R$1.000. E alguém ligar e falar, pastor Anderson, Deus tocou no meu coração e eu mandei uma oferta para você. E quando a gente chegar ali no banco, é justamente o que a gente precisava. É você ver que a despesa está começando a faltar alguma coisa. E de repente, no portão bate palma alguém com mantimentos para nos dar. É eu olhar numa vitrine e falar, nossa, que sapato bonito. E de repente chegar uma vida preciosa que tem me vestido e me calçado também. Com aquilo que eu havia pedido. O Mateus, eu e o pastor Anderson, tudo que a gente veste é 80% bênção de Deus na nossa vida. Às vezes você vê o Mateus com roupa de marca, irmãs, tudo provisão lá de Santa Catarina, que já veio aqui na nossa igreja aquele casal e mandam as roupas e veste o Mateus. Eu e o pastor Anderson, nós temos vivido a dependência total do Espírito Santo de Deus. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena ter uma vida de intimidade com Ele, porque Ele cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Quando foi há 3 anos atrás, sentindo muitas dores nas minhas pernas desde jovem, passei pelo angiologista, ele falou, vai ter que tirar as 2 safenas, Elisângela. E eu não tinha dinheiro, entrei na fila do SUS e falei, Senhor, faz um milagre. Ah, mas no SUS é 5 anos. Eu falei, pois o Deus que eu sirvo vai fazer isso sair o quanto antes, porque Ele sabe que eu preciso. Uma estava 80% comprometida e a outra 60%. Irmãs, com 1 ano e 2 meses eu fui chamada para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus e eu fiz essa cirurgia. Quando foi depois de 1 ano e meio, comecei a sentir um desconforto no meu intestino. Fui ali no doutor Batista, fiz uns exames e ele não gostou nada do exame. Ele falou, meu Deus do céu. Aí fomos para a oração, fomos para o jejum, com os meus pais, com o meu esposo, fizemos campanha de oração. E o Senhor, Ele me curou. Recebi outra cura grandiosa do Senhor Jesus, que Ele sabe. Irmãs, a vida ativa que eu tinha lá no estado de Rondônia, como filha de pastor, sempre cuidando. Quando eu casei com o Anderson e vim para Maringá, eu fiquei 7 anos de banco ali no Templo Central. 7 anos que nem um grupo eu cantava, eu só chegava, cultuava e ia embora. Foi 7 anos que Deus preparou, de eu estar ali no banco, sentadinha, tendo um particular, eu e ele aqui. A nossa vida é assim. A nossa vida é feita de etapas, de ciclos, de tempo. E nós temos que entender cada tempo na nossa vida. Cada tempo tem um propósito. E nós temos que viver o propósito do momento. Sem ficar, mas quando eu era lá de Rondônia, né? Não, viva o que Deus preparou para você hoje. Viva o que Deus preparou para você hoje. Não queira pular etapas, né? Ah, porque antigamente eu era... Antigamente, irmã, hoje é hoje.
Às vezes nós não vivemos o presente, porque ou nós estamos pensando lá no passado, ou nós estamos correndo atrás do futuro. E o importante é o que Deus preparou hoje para nós. Então viva intensamente o que Deus preparou hoje para a tua vida, amém? E aí, 5 anos atrás, fomos desafiados, depois de 7 anos no banco, nós fomos desafiados a assumir a primeira congregação da nossa vida, que foi o Vila Nova, que marcou a nossa história. As meninas que estavam ali desde o começo, lembra como foi? E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, Deus fez grandes coisas ali naquele lugar. E, irmãs, agora estamos nós aqui, na Vila Morangueira, num novo desafio, numa nova missão, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E Deus faz tudo acontecer no tempo certo. Deus faz tudo acontecer no tempo certo. Acalma o teu coração, descansa esse coração aí, porque é no tempo de Deus. O segredo é você saber esperar o tempo de Deus. O segredo é você não abrir mão do projeto de Deus na tua vida, amém? O nosso querido irmão Isaú, ele preparou um vídeo muito especial com uma canção que eu amo de coração, totalmente dependente de Ti, Senhor. E eu selecionei algumas fotos, as principais fotos que marcaram a minha vida. Eu desde bebezinha, vocês vão ver eu ali bem loirinha, bem lindinha. E é assim, eu fiz um histórico da minha vida com as principais fotos. Eu gostaria que apagassem essa luz, amor. E eu quero compartilhar com vocês essa homenagem, esse vídeo, onde vai estar mostrando um pouquinho de tudo isso que eu falei para vocês, amém? E eu quero que você medite não só nas imagens que vão ser passadas, mas na letra desta canção. Nós não somos nada, nós somos apenas pó. É a graça e a misericórdia do Senhor que nos capacita, que nos mantém de pé, amém? Oh, aleluia! Esses são os meus pais. Olha eu, bebezinho, né? Na época esse carro era o carro do ano, gente. Olha só. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és o oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro.
Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Essa é a minha família completa. Vila Nova, Vila Nova. A nossa posse aqui, tão recente, parece que faz tanto tempo, né? Oh, aleluia! Santo é o teu nome, ó Pai. Somos uma família cristã, vivendo a plenitude do Evangelho. E aqui é lugar de pessoas bem-aventuradas, amém? Aí está a minha família linda, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E eu encerro com Romanos 8:28. Creia em nome de Jesus que todas as coisas... Vamos falar todos juntos? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Oh, aleluia! Eu quero convidar a irmã Elisângela a vir aqui nessa hora e ela vai estar orando pela minha vida. Eu quero convidar o pastor Anderson, que está ali no gabinete, para vir aqui. E todas as quintas-feiras, após o momento do testemunho, uma vida estará orando por você que testemunhou, para que o Senhor Jesus continue escrevendo a nossa história, para que o Senhor Jesus continue essa construção na nossa história, e nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Desde a minha infância até o dia de hoje, Deus tem colocado famílias maravilhosas no nosso caminho, vidas preciosas que têm cuidado de nós, que têm assim sido instrumento de Deus na nossa vida, assim como a gente tem procurado a ser dia após dia instrumento de Deus para a vida de cada um de vocês, amém? Então vamos nos colocar de pé, nós vamos encerrar nesta noite o círculo de oração. As irmãs que ensaiam, por favor, permaneçam aqui. As que não, a gente agradece de coração a presença de vocês, e vocês são sempre muito bem-vindas ao nosso meio, amém? E a irmã Deusaline vai estar ali fora, a irmã Adriana também, oferecendo seus produtos. E irmãs, continuem orando por mim, pelo pastor Anderson, por toda a minha família, o nosso filho Nicolas Mateus. E eu creio, até aqui nos ajudou o Senhor Jesus, e grandes coisas Ele ainda fará na minha vida. Eu creio em nome de Jesus, amém? Tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração, amém? Porque eu reconheço que sem Ele eu não estaria aqui hoje, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um privilégio nós fazermos parte desse sonho, o sonho do Senhor Jesus na vida da irmã Elisângela. É um privilégio, eu há 5 anos também participando ali, conhecendo esse casal. E aquelas pessoas que ainda não conhecem a vida dela, a vida da irmã Elisângela, pastor Anderson, não perca a oportunidade, porque vocês só têm a ganhar. Porque para nós é um privilégio fazer parte do sonho de Jesus na vida deles, porque tudo eu creio que o Senhor estava determinado para que essa nova família agora, juntos, venha passar momentos na presença do Senhor, e juntos nós vamos crescer, né? Porque essa é a vontade do Senhor Jesus. Amém? Amado Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, nós só temos a Te agradecer, Senhor. Ó Deus, por esse privilégio, Senhor Jesus, de ter esta vida aqui conosco, a vida da irmã Elisângela, do pastor Anderson, Senhor Jesus. Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, pelo dia, Senhor, que o Senhor marcou, ó Deus, de trazer à terra esta vida, ó Pai. Senhor, as Tuas promessas, Senhor, que Tu realizaste até aqui, Jesus, na vida deles.
Uniu, Senhor, essas duas vidas, ó Pai, para que, Senhor, neste momento estar marchando, ó Pai, em direção ao céu, recandalabachoriandalamanás. Ó Senhor, é um privilégio, ó Deus, fazer parte, ó Pai, deste momento, Senhor, deste crescimento, ó Pai, desse aprendizado, Senhor, da Tua palavra, ao qual o Senhor tem usado os Teus servos, Senhor Jesus. Durante todo este tempo, Tu tem usado, Senhor, a vida deles por esta terra, Senhor. Oh, recandalás. Oh Deus, Tu tem marcado a vida deles, Senhor, onde Tu tivesse levado eles, ó Pai. Em cada canto, Senhor, Tu marcado, Senhor, a vida deles, Senhor Jesus, com as Tuas promessas. E desde então, Senhor, Tu tem realizado, ó Pai. Oh Senhor, neste momento, Deus, eu lhe rendo graças, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, ó Pai. E também quero pedir a Ti, Senhor Jesus, continua com as Tuas mãos estendidas sobre este casal. Senhor, realizando, Senhor Jesus, os projetos que Tu tens para a vida deles. Sarabás. Eu peço à igreja, se levante em oração pela vida deste casal. Os desafios são grandes, mas o Senhor Jeová Jiré, Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle de todas as coisas, é o Deus que cuida, é o Deus que zela, é o Deus que cuida do teu povo neste lugar. E não deixa faltar. Ore pela vida deste casal. Coloque na vida, diante do altar do Senhor, a vida deles. Porque eles precisam de nós, das nossas orações. Porque o que somos de nós, se não for a misericórdia do Senhor Jesus, ó Deus. Continua, Senhor Jesus, abençoando. Continua, Senhor Jesus, querido, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem pode glorificar ao Senhor Deus? A Ele toda a honra, todo o poder e toda a glória. Nós vamos encerrar, mas antes eu gostaria que a senhora que pode aperte a mão de alguém que está do teu lado e diga que bom estarmos aqui exaltando ao Senhor. Diga para essa pessoa: nós servimos a um Deus que opera maravilhas, que transforma vidas, que muda histórias para a glória do nome dEle. Aleluia!
O que Deus fez na vida da irmã Elisângela, Ele faz na vida de todos aqueles que creem em seu poder. Oh, maravilha! Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor maravilhoso de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja abundante sobre toda a igreja que assim diz, amém. Porque se Deus é por nós, quem prevalecerá contra nós? Ninguém, amém. Porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todas de um modo abundante. As irmãs que nos honram com sua visita, venham mais estar conosco. É uma bênção ter vocês aqui. Domingo temos um culto muito especial à noite. Também na próxima quinta-feira, outra irmã estará aqui falando do que Deus está fazendo na vida do seu povo. Aleluia, glória a Deus.